Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Cristiane Marques e agora vamos ver qual é o objeto de conhecimento dessa nossa aula. Essa é a aula de número 14, objeto de conhecimento, funções oxigenadas, éter, ésteres e ácidos carboxílicos. E o detalhamento, conceito e característica dos éteres e dos ácidos carboxílicos, nomenclatura dos éteres e dos ácidos carboxílicos e aplicação dos éteres e dos ácidos carboxílicos no cotidiano. Então, agora vamos para a nossa aula. Então, vamos iniciar a nossa aula falando o conceito do que são os éteres. Observem aí. Os éteres são compostos orgânicos em que o oxigênio está diretamente ligado a duas cadeias carbônicas, ou seja, a dois grupos, seja ele grupo alquila ou grupo arila, que são aqueles derivados dos anéis aromáticos. Então, o grupo funcional do éter vai ser sempre desse jeito, o oxigênio entre radicais orgânicos, como nós temos aqui nesses exemplos. Ou seja, os éteres representam cadeias heterogêneas, porque o oxigênio está sempre entre aí os átomos de carbono. Nesse caso aqui são dois radicais alquilas e aqui são dois radicais arilas. Então é muito fácil de identificar. De todas as funções oxigenadas, é mais fácil de identificar o grupo dos éteres, ou seja, éter. O que é um éter? É quando tem o oxigênio aí entre átomos de carbonos. Podem existir os éteres cíclicos, que eles são chamados de epóxi, que são compostos oxigenados cíclicos que a cadeia se fecha com o oxigênio. Então, temos aí dois exemplos, o óxido de etileno, também chamado de epoxietano, e o tetrahidrofurano. São esses dois compostos. Agora que a gente já reconhece esse grupo orgânico, nós vamos ver a nomenclatura dos éteres, porque eles, assim como os álcools, eles também apresentam dois tipos de nomenclatura, a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual. A oficial é sempre essa, de acordo com a IUPAC. Então, ela é dividida de duas maneiras. A parte antes do oxigênio, aí vai ter o oxigênio e a parte após o oxigênio, sempre desse jeito. A primeira parte da cadeia vai ser o prefixo, ou seja, met, et, prop, but, que indica o número de carbonos do menor radical, ou seja, não necessariamente sempre fazendo a leitura da esquerda para a direita. A gente vai olhar e ver qual é o menor radical. Aí vem a palavra oxi, porque se refere ao oxigênio, e o nome, por último, o nome do hidrocarboneto correspondente ao maior radical. Então, nesses exemplos aqui, ó, tá aqui o oxigênio. Esse daqui é o radical menor, então é o prefixo dele. Mais a palavra oxi do oxigênio. E esse daqui é o radical maior, então vai ser o nome dele como forma de hidrocarboneto. Metano, etano, propano, butano. Então, juntamos tudo e o nome desse composto, metoxietano, tudo junto. Esse outro aqui, são iguais, nesse caso aqui, os dois lados, né, tanto de um lado quanto do outro do oxigênio são iguais, mas a regra é a mesma. O prefixo, aqui ó, dois carbonos et, mais a palavra oxi e o nome do outro, do hidrocarboneto, etoxietano. É assim que se faz a nomenclatura oficial, etoxietano, metoxipropano e assim vai. E aí tem também a nomenclatura usual. Toda nomenclatura usual começa com a palavra éter. Aí como é que se faz? Nome do menor radical mais o nome do maior radical e termina com ico. Então sempre começamos com a palavra éter. Nesse caso aqui, ó, o oxigênio no meio, esse daqui é o menor radical, ele se chama metil, ó. Agora é o radical. O que é o radical? É aquele que termina com il, metil, etil, propil, butil. Então, sempre o nome do menor radical
mais o nome do maior radical, mais a terminação ico, como diz a regra. Então, o nome desse éter vai ser éter metil etílico, porque a gente acrescenta aí a terminação ico. Esse outro aqui, ó, etil, então sempre começa com a palavra éter. Éter, etil, etil, né? Então, como eles são iguais, podemos dizer que é dietil, então dietílico, ou simplesmente somente éter etílico, porque já sabemos que eles são iguais. Então, vamos comparar aqui as duas nomenclaturas, a oficial e a nomenclatura usual. A nomenclatura oficial é essa, de acordo com a IUPAC, não esqueçam. Então, sempre o prefixo do menor radical, mas a palavra oxi. Sempre que vem o oxi, é a nomenclatura oficial. Sempre que vem a palavra éter na frente, quer dizer que é a nomenclatura usual. Então, tá aqui, ó, o menor radical, metóxi, e o maior radical, etano. Se for nomenclatura usual, sempre vem a palavra éter na frente, ó, menor radical, metil, e o maior radical, etil. Éter, metil, etílico. Esse outro aqui, ó, os dois radicais são iguais, então vai ser etoxietano. Observe, sempre que tem o oxi, nomenclatura oficial. Sempre que tem o éter, nomenclatura usual. Éter dietílico, porque tem duas vezes o radical etil. Esse aqui é o etil, esse aqui é o etil. Ou apenas éter etílico. Esse outro, ó, menor radical, metóxi, por causa do oxigênio, e o nome do anel aromático, benzeno. Se for nomenclatura usual, éter metil fenílico. Essa é a nomenclatura dos éteres. Nomenclatura usual, nomenclatura oficial, ok? A gente não precisa ficar aqui decorando as nomenclaturas, é só para vocês conhecerem, porque esses compostos eles vão aparecer para a gente, por exemplo, em questões, em exercícios, eles vão aparecer geralmente contextualizados. Então, não precisa decorar, ficar ali o tempo todo decorando as regras de nomenclatura. Eu trago aqui para vocês porque é importante todos vocês conhecerem essas regras de nomenclatura e conhecer que existem a nomenclatura oficial, que é aquela padronizada pela IUPAC, e a nomenclatura usual, que é como a gente costuma ver, por exemplo, na indústria, no comércio. Então, agora nós vamos ver a importância dos éteres. Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês a representação de um quadro que foi pintado mais ou menos em 1885 para representar aqui a primeira cirurgia que foi feita com o uso de um anestésico, que esse anestésico era um éter. Antigamente as cirurgias nas cirurgias não eram usados anestésicos, então as pessoas que precisavam fazer cirurgia, elas passavam por muito sofrimento. E aí foi quando a química, junto com a medicina, encontrou esse composto e percebeu que ele tinha um grande potencial anestésico. Então aqui é a representação da primeira cirurgia feita com o uso do anestésico. Então agora nós vamos assistir aqui um videozinho que eu trouxe para vocês sobre a história da anestesia. Assistam. A história da anestesia. A descoberta da anestesia foi uma das inovações clínicas que revolucionaram a cirurgia. A anestesia com éter foi descoberta em Boston na década de 1840. O médico escocês Sir James Simpson de Edimburgo foi o primeiro a usá-lo como anestésico em 1847, mas só foi largamente aceito na medicina por volta de 1853. A única anestesia conhecida até o momento era feita à base de álcool e pólvora, aplicada no paciente por via oral. Normalmente ele era segurado pelos assistentes enquanto mordia algo para não gritar, até que a operação terminasse. Geralmente eram feitas desta forma amputações, consideradas na época como grandes cirurgias. Embora os pacientes aguentassem dores extraordinárias, havia uma busca urgente por analgésicos. Para aliviar a dor, eram combinadas várias substâncias, a maior parte delas extraídas de plantas medicinais. Às vezes, a mistura ficava muito forte e o paciente morria por overdose. A anestesia com éter foi introduzida nos Estados Unidos em 1846 e com clorofórmio no Reino Unido em 1847.
Essa grande invenção na história da medicina não só beneficiou os pacientes, como também tornou mais fácil a vida dos cirurgiões, que não tinham mais que lidar com pacientes desesperados, contorcendo-se de dor na mesa de cirurgia durante uma amputação, por exemplo. Muito bem, então vocês viram aí a história da anestesia, né, para ver a utilização dos éteres, a importância dos éteres no dia a dia. Então esse foi o primeiro composto, o primeiro éter aí de grande importância na medicina. Mas eu trago aqui também para vocês alguns éteres também que são importantes, por exemplo, o MTBE, que é o metil-tessibutil-éter ou metoxidilbutano. Então, o que esse composto é? Ele é utilizado como antidetonante da gasolina, que aí faz com que aumente a sua resistência à compressão e aumentando a sua octanagem. Observem ali que tem a fórmula estrutural do tessibutil-éter, né? E além desse composto aqui, que é bastante utilizado como antidetonante da gasolina, né, para impedir que aconteça algum problema quando a gente for ligar o carro e ocorra alguma explosão com esse combustível, então por isso que ele é utilizado ali acrescentado na gasolina. Além do metil-tessibutil-éter, temos outros éteres importantes, como por exemplo aqui, esse outro aqui, que é o chá de quebra-pedra. Vocês já devem ter ouvido falar, né? No chá de quebra-pedra. Ele é muito utilizado, por quê? Por causa da sua capacidade de dissolver cálculos renais. Aquelas pequenas pedrinhas que dão no rim e acabam machucando. São algumas maiores, outras menores, mas os cálculos renais são muito doloridos. E aí algumas pessoas utilizam o chá de quebra-pedra, porque o que acontece? Quando se toma esse chá, ele vai promover a desobstrução do uréter e aí, então, a sua ação diurética, ela facilita a excreção do ácido úrico. Então, o seu principal componente é a hipofilantina, que é essa próxima estrutura que vocês vão ver. Esse daqui é o chá, né, a folha, né, do chá de quebra-pedra, e essa é a sua fórmula estrutural. Observem aí na sua estrutura que tem bastante bastante oxigênio, né, fazendo parte da cadeia principal. Então, essa função éster, ela está presente aqui nessa estrutura. Além disso, também está presente muitos compostos naturais de função mista, como por exemplo o eugenol e a vanilina, que são esses próximos compostos que vocês vão ver aqui. Observe, está aqui. Esse aqui é o eugenol, que é a essência do cravo da Índia. Então, é um composto de função mista. Observem aqui a estrutura do éter. Além disso, tem aqui a hidroxila no anel aromático, que caracteriza o fenol, e aqui também tem a ligação dupla, caracterizando como se fosse aí um alceno. Além do eugenol, tem ali a vanilina, que é a essência de baunilha, que é uma fruta originária das Índias. Então, observe que a vanilina também é um composto de função mista que apresenta o éter em sua estrutura. O que é o éter? É o oxigênio ali entre átomos de carbono, está bem ali, não é? E tem a hidroxila ligada ao aromático, caracterizando também aí um fenol. Além do mais, tem o CHO, caracterizando um aldeído. Então, vocês podem ver a vanilina, que é a baunilha, tanto na aula de fenol, aqui de éter, como de aldeído. Então, esses são alguns éteres que estão presentes no nosso dia a dia e por que a importância de se estudar esses compostos, ok? E agora que nós já vimos os éteres, nós vamos ver os ácidos carboxílicos. Olha aí o conceito dos ácidos carboxílicos. Eles são compostos orgânicos com um ou mais grupos carboxila ligados à cadeia carbônica. O que é a carboxila? É a união da carbonila com a hidroxila. Então, a união desses dois grupos funcionais caracteriza um ácido carboxílico, ou ele pode ser abreviado COOH, por causa desse carbono, o oxigênio e a hidroxila. Às vezes vem assim, ok? Esse é o primeiro carbono da cadeia, o resto da cadeia vem para cá. Pode estar tanto em uma extremidade quanto em outra extremidade.
Então, aqui, ó, esse daqui é um ácido carboxílico, como a gente pode perceber, é um ácido carboxílico com 2 átomos de carbono. Já contamos logo com esse primeiro carbono, é um ácido alifático, ou seja, de cadeia aberta. Temos aqui um ácido aromático. Observem que aqui já está abreviado, mas é isso aqui, ó, desse mesmo jeitinho. E temos aqui um ácido dicarboxílico. O que é um ácido dicarboxílico? É que ele tem 2 carboxilas numa extremidade e em outra extremidade. Pode aparecer, ou pode também aparecer abreviado desse jeito, ó. As 2 carboxilas, esse é esse CH2 e o restante da cadeia. Às vezes vem abreviado assim, ok? Muito bem, agora conhecemos os ácidos, como é que se reconhece os ácidos, vamos ver a nomenclatura dos ácidos. Essa é a nomenclatura oficial, sempre começa com a palavra ácido, é sempre desse jeito. Aí tem o prefixo, que indica o número de carbonos, o infixo, que indica o tipo de ligação entre os carbonos e termina com -ico. Essa é a terminação dos ácidos carboxílicos. Observem isso aqui, ó. Tem quantos carbonos aqui? Tem 2 carbonos. E lá naquela tabelinha de prefixo, o prefixo para 2 carbonos é -ete. Só tem ligação simples, porque eu estou olhando aqui, ó, entre os átomos de carbonos. Então, o prefixo é -an. E a terminação aqui, -ico. Aí a gente acrescenta para ficar um melhor efeito sonoro de acordo com a língua portuguesa. Sempre começa com a palavra ácido. Esse daqui é o ácido etanóico, que é a mesma coisa que isso aqui. Observe, ó, tem 2 carbonos. Esse é o ácido etanóico. Muito bem. Esse outro aqui, ó, ácido metanóico. Por quê? Porque ele só tem 1 carbono. Então, o prefixo para 1 carbono é met, só tem ligação simples, e a terminação óico, metanóico. E esse daqui é o ácido benzoico, porque tem o anel aromático e aqui o grupo carboxila. Além desses, vamos ver como é que se nomeia quando o ácido tem ramificação. Se esse é o carbono que tem a carboxila, então ele é o carbono 1. Então, sempre começa a numerar dele e vai para o resto da cadeia. Então, essa cadeia tem 5 carbonos, já sei que vai ser um ácido pentanóico. Mas devemos observar aqui na cadeia que há ramificação. Essa ramificação aqui se chama etil e está no carbono 2. Por isso que está aqui, ó, 2-etil. Essa ramificação é metil, por isso, e está no carbono 3. Por isso que o nome dele é ácido 2-etil, 3-metil pentanóico. E quando a cadeia é um ácido dicarboxílico, a gente tem que informar que ele vai ser dioico. Então, esse aqui, ó, é um ácido com 3 carbonos. Ácido prop, porque tem 3, porque só tem ligação simples. Então, o O é para um melhor efeito sonoro da língua portuguesa. Propanodioico. É esse ácido aqui. Então, essa é a regra de nomenclatura para os ácidos carboxílicos. Então, assim que a gente reconhece, lembrando que não precisa decorar, a gente precisa apenas conhecer aqui as regras de nomenclatura. Então, eu trouxe para vocês todos os tipos, né, que podem aparecer. Os ácidos dicarboxílicos, os ácidos aromáticos. Então, as regras de nomenclaturas, elas são as mesmas para todos os compostos. A diferença é você saber reconhecer qual é o composto que está ali sendo apresentado para você. Se é um ácido, comece com a palavra ácido, essa é a nomenclatura oficial, e terminação óico, ok? E agora eu trouxe aqui para vocês alguns ácidos carboxílicos, né? Esse daqui, por exemplo, é o ácido metanóico. O ácido metanóico é um líquido incolor, ele tem um cheiro irritante, que quando ele é injetado nos tecidos, ele provoca dor e uma irritação muito característica.
Então, por exemplo, esse daqui é o ácido fórmico. Então, quando a formiguinha vai lá e ferra a sua mão, você sente arder, você sente a coceira, porque a formiga ela está injetando, como forma de defesa dela, ela está injetando o ácido carboxílico, então que é o ácido metanóico. Como ele vem da formiga, né, encontrado na formiga, por isso que ele é conhecido popularmente como ácido fórmico. E uma das principais aplicações do ácido fórmico é como fixador de pigmentos e corantes em tecidos como algodão, lã e linho. Então essa é a estrutura do ácido fórmico, que é o ácido metanóico. Ou seja, eu só tenho um carbono e percebemos aí o grupo carboxila. Além do ácido metanóico, tem um ácido muito comum que a gente encontra em todas as casas, que é o ácido etanóico. O ácido etanóico ele é conhecido popularmente como ácido acético, né? E ele é um líquido incolor à temperatura ambiente, ele tem um cheiro irritante, ele tem um sabor azedo e ele foi isolado pela primeira vez a partir do vinho azedo, e esse vinho azedo conhecido popularmente como vinagre, de acetum, vinagre, azedo. Então, os ácidos carboxílicos, eles têm cheiros muito característicos. Então, se você, por exemplo, abre uma garrafinha de vinagre, todo mundo que está ali próximo sente o cheiro do vinagre. Se você coloca bastante vinagre ali na comida para neutralizar outros cheiros, né, por exemplo, do frango, do peixe, quiser colocar ali o vinagre para neutralizar os outros cheiros, a gente percebe de longe o cheiro do vinagre. Se vai fazer alguma saladinha que coloca o vinagre, a gente sente de longe, por causa dessa característica dos ácidos carboxílicos. A maioria tem cheiros bem fortes, bem desagradáveis, como o nome diz, eles são ácidos, mas eles são menos ácidos que os ácidos inorgânicos, por exemplo, como ácido sulfúrico ou ácido clorídrico. Essa daqui é a fórmula estrutural do ácido etanóico e conhecido como o ácido acético. Tem 2 carbonos e a carboxila. Aí eu trouxe também para vocês um outro ácido, observem aqui, que é o ácido oxálico. Olha a estrutura do ácido oxálico. Percebam que ele é um ácido dicarboxílico e ele é muito comumente encontrado em alimentos vegetais, principalmente em vegetais de folhas verdes, como o espinafre e a acelga, ok? Então, essa daqui é a fórmula estrutural desse ácido oxálico. Se for a nomenclatura oficial, é o ácido etanodioico, porque observem que ele tem 2 carbonos e tem ali 2 grupos carboxílicos. Ele é um ácido dicarboxílico. Então, com isso, vocês podem observar que esses ácidos eles estão bem presentes no nosso dia a dia. Além desse, tem um outro ácido. Olhem esse outro ácido aqui, que é o ácido cítrico. Olha a estrutura do ácido cítrico, né? Então, aqui pela imagem já percebe-se que a gente vai sentir o cheiro característico quando cortar ali o limão, né? Porque a gente sente de longe o limão, a laranja, a tangerina, por causa dessas características. Então, esses ácidos carboxílicos, eles desempenham papéis cruciais na bioquímica humana também, sendo encontrados em várias moléculas essenciais para o funcionamento do corpo. Por exemplo, o ácido carboxílico, que é esse daqui, tricarboxílico, ele é encontrado também no ciclo de Krebs, que a gente estuda lá na biologia. Então, aqui, ó, pela característica dos ácidos, a gente percebe, se você partir ali um limão ou uma laranja, você sente o cheiro azedo, né? Aquela característica ácida, aquela característica desses compostos aqui. Além do mais, por causa da presença no nosso dia a dia, eu trouxe aqui um outro ácido também, que é o ácido fólico, né, que é encontrado na vitamina B9. O ácido fólico é uma vitamina essencial que atua como coenzima em várias reações metabólicas, incluindo a síntese do DNA e do RNA. Então, essa daqui é a característica, a fórmula estrutural do ácido fólico. Observem aqui, essa é a fórmula estrutural do ácido fólico. Né, um composto bastante extenso, e aí a gente observa que é um composto de função mista, mas a gente encontra ali em cima, no cantinho, a presença do grupo carboxilo.
certo? E além disso, também tem um outro ácido carboxílico, que é o ácido úrico, né? Algumas pessoas que têm essa doença, artrite inflamatória, conhecida como gota, olhem só aqui a estrutura, né, desse ácido carboxílico. O ácido úrico é um ácido carboxílico que ele é derivado do metabolismo das purinas, e ele atua como um antioxidante no corpo humano, e ele é eliminado principalmente pelos rins. No entanto, esses níveis, quando eles estão com os níveis muito elevados de ácido úrico, podem levar à formação de cristais, resultando em condições como, por exemplo, a gota, que é essa artrite inflamatória. Então, quem sofre dessa doença sente muita dor, sente aí bastante desconforto, né, por causa da presença desse ácido úrico aqui. Então, observe aqui a estrutura desse composto, também é um composto de função mista, e tem aí na estrutura a presença do grupo carboxila, caracterizando o que é um ácido carboxílico. Além do mais, além desses ácidos, como eu falei para vocês, eles são compostos que têm cheiro muito forte, por exemplo, a manteiga, né? Cheiro de manteiga rancenta. Quando você abre e a manteiga não tá legal, você sente de longe, você sente o gosto ruim, né? Outros ácidos carboxílicos. Quando você chega em uma fazenda que tem boi, que tem vaca, que tem cabra, a gente percebe de longe o cheiro desses animais por causa da presença dos ácidos carboxílicos, por exemplo, ácido capróico presente aí na cabra. Nós também temos bastante ácidos carboxílicos no nosso organismo, que é o famoso cheiro do corpo. Se você, por exemplo, passa um hidratante, um desodorante, sente numa pessoa, vai tentar passar em você, não ficou legal em mim, porque cada um tem aí uma certa quantidade de ácidos carboxílicos. É por isso que um perfume fica de um cheiro numa pessoa e em você fica com outro cheiro. É por isso que quando você está chegando em casa, o seu cachorrinho de longe já começa a ficar feliz, porque ele sente que você está chegando através do olfato, por causa da característica do seu cheiro. Então, quando as pessoas estão, por exemplo, perdidas na floresta, por isso que dão uma roupa sua para ele cheirar, ele vai perceber ali os seus ácidos carboxílicos e vai em busca dessa pessoa que está perdida, pela presença dos ácidos carboxílicos no nosso organismo. E agora vamos ver a aplicação de alguns ácidos carboxílicos. Observem. Eles estão presentes na síntese orgânica, na produção de polímeros, que são os plásticos, né? Os plásticos que são produzidos nas indústrias, polímeros e nas resinas. Eles também são aplicados na indústria de conservantes, na indústria de aromatizantes, na síntese de fármacos, ou seja, existem bastante remédios que necessitam dos ácidos carboxílicos aí na sua estrutura para fazer efeito de acordo com a necessidade. Além disso, os ácidos carboxílicos, eles são utilizados como produtos de higiene, também como perfumes, como falei para vocês, por causa dessa característica dos cheiros, né? Como na indústria de corantes têxteis, ou seja, para fazer ali as cores dos tecidos, como reguladores de acidez em alimentos e em bebidas, como, por exemplo, o vinagre, e na formulação de herbicidas e pesticidas, ou seja, também nessa indústria aí de herbicidas e pesticidas. Então, com isso, a gente pode perceber a importância de se estudar esses compostos orgânicos, tanto os éteres, que nós vimos nessa aula, quanto os ácidos carboxílicos. Lembrando, os éteres são compostos oxigenados que apresentam oxigênio ali no meio da cadeia, e os ácidos carboxílicos, eles estão na extremidade da cadeia por causa do grupo carboxila. Então, essa é a diferença principal entre eles, ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham compreendido essa nossa aula, esses dois compostos oxigenados. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.